Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse o filho. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Amém? Na semana passada nós lemos essa passagem. Hoje eu pulei propositalmente a parte do versículo 7 ao 12, para ficar mais curta a leitura. Não tem problema quanto a isso, nós vamos falar sobre todo o contexto. E na semana passada nós vimos a respeito de uma questão astronômica que tem acontecido nos dias de hoje. Então nós vimos que existe um alinhamento celeste. Nós vimos, eu mostrei algumas figuras para vocês, no vídeo tem lá as imagens, né? E nós vimos que existe uma seguinte situação que aparentemente, eu vou dizer dessa forma, aparentemente cumpre o versículo 1 e 2 desse capítulo 12. Por que aparentemente? Porque nós não podemos afirmar com absoluta certeza que esse sinal é um sinal exatamente desse que João viu no céu. Mas ele pode ser. Ele representa com muita precisão, se nós compararmos as constelações com o que está escrito na Bíblia, faz muita lógica, tem muita coerência. Então nós vimos lá que a grande mulher, né, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, e nós vimos a constelação de Virgem, que é apresentada como uma mulher, e ela estava na posição... Querido, você pode colocar para mim o slide 2, por favor? Não sei se todos vão conseguir enxergar, eu vou até tirar o púlpito aqui, e depois no vídeo eu vou colocar essa imagem melhor, né? Enfim, aqui no céu nós temos a constelação de Virgem, que está aqui nesse local. O sol está aqui ao lado da constelação, a lua se encontra embaixo dos seus pés, e essa posição Virgem, sol e lua desse jeito é algo que acontece todo ano, nessa época do ano. A constelação de Virgem tem um período do ano perto desse mês de março e de outubro, que as estrelas ficam dessa forma, Sol, Lua e as estrelas que fazem a constelação de Virgem, que perfazem ela. A constelação de Leão, que fica sobre aqui a de Virgem, ela também sempre está aqui, isso não vai mudar nunca, né? Sempre só se Deus mudar de lugar as estrelas, mas por enquanto, desde sempre, a constelação de Leão fica aqui e a constelação de Virgem. Eu quero deixar bem claro, queridos, isso não tem nada a ver com astrologia, né? Eu já falei na semana passada, eu vou reforçar. O pastor está falando de astrologia? Não, eu estou falando de astros que Deus criou e colocou nos céus. Eu sei que você não está vendo muito bem, mas acredite, aqui tem a constelação de Leão e aqui tem a de Virgem. E a constelação de Leão, pelo menos pelo que apresenta naquele programa que eu falei para vocês, o Stellarium, ele tem 9 estrelas. E eu já vi um astrônomo dizendo que a constelação de Leão na realidade tem 10. E se isso for fato, já meio que fura essa configuração. Mas por que eu estou falando dessas coisas? Por que eu estou apresentando isso? Porque nos últimos dias, tem muitas pessoas na internet falando sobre essa questão, falando que esse é um sinal que nunca aconteceu e nunca mesmo. Por quê? Quando eu pego a constelação de Leão, com 9 estrelas e mais os 3 planetas que se alinham aqui, Marte, Mercúrio e Vênus, formam 12
12 estrelas, porque os planetas também são estrelas, sobre a cabeça dessa mulher de virgem. E aí se cumpre a escritura. Ali diz que ela estava grávida, com dores de parto. E segundo a análise do movimento desses astros, o movimento celestial, o planeta Júpiter, ele entrou aqui dentro dessa região que eles chamam de ventre da Virgem. Ele entrou ano passado, em novembro, e ficou aqui fazendo um movimento elíptico, indo e voltando dentro dessa região por 9 meses. E agora, no início do mês de setembro, ele saiu de dentro do que eles chamam de um ventre da Virgem, como se tivesse nascido. E, como eu disse também, os astrônomos que creem na Bíblia, ou o pessoal que estuda a Bíblia e estuda astronomia também, eles dizem que Júpiter, por ser o maior planeta do nosso sistema solar, é considerado o planeta rei, é o nome que ele recebe, e por conta disso ele seria uma simbologia de Cristo. Então, se nós lermos o que eu falei, pode desligar, querida, obrigado. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, o sol do lado, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então, em primeiro lugar que nós entendemos, o que se viu no céu? Um sinal. Sinal. O sinal, o objetivo do sinal é apontar para algo, é nos ensinar alguma coisa. É dizer, por exemplo, no caso de sinal de trânsito. Quando eu tenho sinal de trânsito, não adianta nada eu colocar um sinal depois daquilo que eu já deveria ter avisado. Vocês compreendem? Isso, é tranquilo, né? Por exemplo, não adianta nada eu pôr um sinal em cima do problema. Tem lá um buraco. Aí eu coloco buraco na pista, perigoso, e põe uma seta para baixo, em cima do buraco. A pessoa não vai ter tempo de reduzir a velocidade, ela não vai ter tempo de desviar. Se você avisa em cima do problema, já não serve mais o sinal. Concorda? Antes do sinal ficar vermelho, ele fica amarelo. O amarelo é um sinal de atenção. Olha, está mudando as circunstâncias. Vai mudar do verde para o vermelho. Quer dizer, pode passar, ele não pode de maneira abrupta simplesmente ficar vermelho. Porque algumas pessoas que já estiverem em cima dele, se pararem com tudo, vai causar acidente. Então ele tem que ter um alerta, uma luz de alerta. O sinal bíblico é um sinal de alerta. Um sinal de alerta. Deus, quando ele quis enviar o dilúvio, ele chamou um homem. Quem foi o homem? Noé. 120 anos antes do dilúvio, Deus chamou Noé e falou para Noé: Noé, construa uma arca, eu vou te dar as instruções, eu vou mostrar como fazê-la. E aí você vai construir essa arca. Por quê? Porque virá um dilúvio, as águas invadirão a terra, eu vou julgar a terra. E por 120 anos, Noé construiu aquela arca. A arca, na realidade, era o sinal. Como assim? Qualquer pessoa que passasse no quintal de Noé, via aquela arca. Via ou não via? Via. Um negócio gigante. Inclusive, vocês viram a arca que eles inauguraram lá, que é meio que um parque temático, feito em tamanho natural, e você pode entrar e visitar. Inaugurou essa semana, se não me engano. Não sei em que lugar aí. Mas é bacana, fizeram em tamanho real. Uma fila gigantesca para visitar, um zoológico em forma de arca. E eles dizem que seguiram os padrões provavelmente idênticos ao da Bíblia, né? Então é legal para a pessoa visitar, enfim. É gigante. Um prédio de alguns andares, comprido, grande. Então, toda vez que você passava na rua de Noé e você via aquele negócio gigante, aquilo era um sinal. Ou você acha que os vizinhos não iam bater lá na casa de Noé e falar: Noé, o que é isso aí que você está fazendo? É uma arca. O Senhor falou que vai chover, vai inundar a terra, e Ele mandou eu fazer isso. É um sinal. É um sinal que chama a atenção das pessoas. E por 120 anos, aquele sinal estava lá e foi tomando forma. Foi cada vez ficando maior, até o dia que ficou completo. E o dia que ficou completo, Deus mandou chuva sobre a terra. E Noé entrou com a sua família na arca. É interessante falar dessas coisas, porque Jesus, lá em Lucas capítulo 17, por exemplo, ele fala que da mesma forma que foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele compara essas coisas. Por quê? Porque nos dias de Noé, ele ainda fala, as pessoas se casavam, se davam em casamento, elas compravam, elas vendiam, elas construíam, até que Noé entrou na arca. Eles não perceberam. Mas a arca, ela foi um sinal que Deus mandou por 120 anos. Noé acreditou, Noé fez a arca, Noé, ele criou aquele sinal naquele local. E as pessoas viam. Será que se nós
vivêssemos naquela época de Noé, será que nós íamos zombar dele ou nós íamos estar na arca com ele? Queridos, tenho até medo da resposta, né? Mas 100% de certeza nós seríamos os zombadores. Nós seríamos. Nós não estaríamos na arca com Noé. Porque ninguém naquela época foi a não ser ele. Só ele ouviu a voz do Senhor. Então significa que não é fácil. Não é fácil. Mas o sinal estava lá. Hoje, com o coração que nós temos, o nosso coração rendido a Jesus, pode ser que sim. Pode ser que com esse coração hoje nós seríamos o primeiro. E aí, Noé, quer uma força aí? Ia carregar tábua, ia fazer alguma coisa. Por quê? Porque hoje nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que quando Deus fala, é real. Isso foi um aviso para Noé. E Jesus também, ele se refere a uma outra ocasião. Ele se refere a Sodoma e Gomorra. Ele fala assim como foram os dias de Ló. Ló, ele foi morar em Sodoma. Em Sodoma, num determinado momento, Deus, ele manda juízo sobre aquele lugar. E aí, aquele caso, o sinal não foi muito evidente. O sinal foram os anjos que Deus mandou para aquela cidade. E os homens, quando viram os anjos, ao invés de receber aquele sinal do céu como algo bom, eles quiseram violar aqueles homens, aqueles anjos que pareciam homens. E aí ali ficou claro como cristal que ali não tinha solução. Ainda inclusive Abrão, ele pergunta para o anjo que fica com ele, o anjo do Senhor aparece para Abraão, ali uma pré-aparição de Cristo, uma teofania. Ele fala, antes ele questiona a Deus, ele fala, mas se tivesse 50 pessoas justas naquela cidade, o Senhor destruiria? Deus falou, não destruiria. Se tivesse 40, não destruiria. Se tivesse 30, 10, eu não sei, ele para em 5, né? Eu nunca lembro, né? Mas enfim. Deus fala, não, se tivessem pessoas justas, eu não destruiria. Que é o caso de Noé e na terra, não tinha ninguém. O único homem justo era Noé, por isso que Deus permitiu que ele entrasse na arca e saísse fora do juízo. E Deus é assim. Ele falou, eu não destruiria, então eu vou destruir. Mas como Ló, lá no livro de Hebreus, fala que ele era um homem justo, e ele todo dia afligia o seu coração pelas coisas que ele via, Deus poupou a Ló. A Bíblia diz que os anjos apressaram, vamos logo, Ló, vamos logo que Deus tem que descer fogo do céu aqui, o juízo virá. E a Bíblia diz que enquanto Ló não saiu da cidade, não caiu fogo do céu. Onde eu quero chegar com essas coisas? Que Deus, queridos, ele está para mandar um juízo sobre a terra. É o que ele vem avisando. Ele vem avisando desde sempre, que um dia virá o juízo, e não vai ser mais nem por água e nem por fogo. Vai ser por algo chamado uma grande tribulação. E está para chegar. Como que eu vou saber se está para chegar ou não? Sinais. Os sinais servem para me mostrar que aquilo que Deus disse que ele ia fazer, teriam sinais. E quando eu vejo esses sinais se cumprindo, é sinal de que esse sinal está sinalizando, né? Deixa eu parar com isso, né? Quando eu vejo o sinal, eu olho para ele, eu entendo que Deus está para cumprir os seus propósitos. Não tem sentido Deus falar que vai mandar sinais sobre a terra e os sinais começam a aparecer e eu não acredito que ele vai fazer o restante. O restante vem. Mas é interessante que se tiver um justo, Deus ele poupa. E se tivessem 10 justos na terra, vamos supor agora, Deus falando com você. E Deus dizendo assim, meu querido, minha querida, eu vou mandar juízo sobre a terra. Como Jesus disse, lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ele fala, haverá uma grande tribulação como nunca houve, nunca mais haverá, para testar, para provar todos aqueles que estão sobre toda a face de toda a terra. É o que a Bíblia diz. E aí você ia virar e falar, mas Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor faria isso? Ele ia falar, não. E aí eu fico pensando, hoje nós temos muito mais do que 50 justos na terra. Porque a Bíblia diz que Cristo, ele nos justificou. Então, se tivesse 50 justos, Deus não destruiria. E se tivesse 50 mil, 500 mil, 50 milhões, quanto mais justos tem na terra, Deus não pode mandar juízo, porque ele nunca fez isso. Nunca. Nunca, ele não fez lá na terra na época de Noé, ele não fez na época de Ló. E por que eu estou comparando com essas épocas? Porque Jesus disse, usando esses exemplos,
Ele falou, vai ser assim na minha vinda, igual Noé, igual Ló. E se eu olho para eles, Deus fez com que Noé fizesse uma arca, para que na hora da tribulação lá daquela época, a arca levasse Noé para as alturas, acima das águas. E a mesma coisa com Ló, Deus tirou Ló e Ló foi para as montanhas. E aí desceu fogo sobre a cidade. Eu posso ver até Noé como sendo até uma simbologia do que Deus vai fazer com a igreja. Elevar a igreja acima da tribulação. Ou então, quando a Bíblia fala para Israel, quando tiver a perseguição, fugir para os montes. Ló, ele foi para as montanhas. E veio fogo, e veio água. Veio o dilúvio e depois veio fogo sobre Sodoma. Veio o juízo, mas Deus poupou as pessoas que não precisavam passar por aquilo. Então nós cremos que para vir o juízo sobre esse mundo, primeiro, Deus vai enviar sinais, que o tempo está próximo. Eu não creio, queridos, assim como eles estão dizendo na internet, inclusive esse é o motivo até de eu estar dando essa mensagem para vocês. Eu não creio que agora no dia 23 é o arrebatamento da igreja, e nem no dia seguinte, nem no mês seguinte, nem no ano seguinte. Não dá para marcarmos datas. Não tem como nós sabermos o dia, a hora, mas os tempos, os sinais estão acontecendo. E coisas diferentes estão acontecendo. Nós tivemos recentemente aí um recuo do mar, do oceano, aqui no Brasil, na parte sudeste e sul do Brasil. O mar se recuou como nunca aconteceu, e não só aqui, aconteceram em alguns países. Nós temos visto uma concentração de intempéries, de calamidades, de tempestades que acontecem simultaneamente, terremotos em muitos lugares. Jesus falou sobre isso. São sinais. Eu não tenho como marcar uma data específica, um período específico, mas eu sei que as coisas estão caminhando, estão muito próximas. Cada dia as coisas estão mais perto do fim, obviamente. Cada dia que passa é um dia a menos. Então está mais perto que antes. Isso é natural. Nós temos que esperar a qualquer momento acontecer algo grande. Mas os sinais que estão se mostrando. Eu creio que esse alinhamento no espaço, nas estrelas, eles são realmente uma prova de que as coisas estão acontecendo. Os sinais que Deus ele disse para nós que aconteceriam, eles estão aí, estão acontecendo. Esse sinal no céu pode ser realmente. Viu-se um grande sinal no céu. E ele fala, depois no versículo 3, que viu-se outro grande sinal no céu. Viu-se outro. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Eu não vou poder falar sobre isso hoje, que é bem complexo o assunto, né? Ele é longo. Mas enfim, esse animal que ele se vê, esse dragão vermelho, é uma representação do reino do anticristo, da situação em que a terra ficará durante o período da tribulação. Quem vai reger? Ele fala das 7 cabeças e os 10 chifres. 7 cabeças são 10 impérios que já dominaram sobre a nação de Israel no passado. Você pode ver isso lá no livro de Daniel, e depois você vê em outra parte do Apocalipse também falando sobre isso. As 7 cabeças, os 7 impérios que dominaram sobre Israel, que são Egito, que foi o primeiro, Assíria, Babilônia, Média, Pérsia, Grécia, Roma, são 7 cabeças, né? E depois ele fala em outro lugar aqui que depois virá um oitavo império, que é do 7 e volta, enfim, que nós interpretamos pelas escrituras que parece ser um ressurgimento da Babilônia. Fala que esse dragão com 7 cabeças, uma das cabeças está ferida de morte, que é um desses reinos que desapareceu e ele volta. Então a terra vai se admirar desse reino que volta. É bem complicado isso daí, mas tem que ter um dia específico para falarmos disso, aí você vai entender. E os 10 chifres são 10 líderes, 10 homens que nesse período eles vão se organizar para entregar o poder para o homem da iniquidade, é o que a Bíblia mostra. Então esse sinal também vai de alguma forma aparecer no céu. Ele viu no céu esse sinal. E mostra que esse grande dragão vermelho, que em outro lugar ele fala que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, ele fala isso aqui no próprio livro de Apocalipse. Ele fala que levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Então eles falam que nessa parte,
as pessoas que estão interpretando esses sinais, eles dizem que vai acontecer uma chuva de meteoros por causa de um planeta desconhecido, que eu falei para vocês na semana passada. Eles nomearam esse planeta como planeta X ou Nibiru, e eles falam que, enfim, o planeta não existe, quer dizer, não aparece, nunca ninguém catalogou, e esse planeta está aí. Eles falam sobre essas coisas. Eu estou lembrando vocês, queridos, eu estou falando sobre essas coisas para nós conhecermos o que está sendo dito. Tá? A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Ele fala que quando esse planeta passar perto da Terra, vai ter uma chuva de meteoros, porque ele vai colidir com o planeta Júpiter. Então tem um monte de história, que aí já não é mais Bíblia e já não é nem comprovado cientificamente. São histórias, são coisas que eles estão dizendo que pode acreditar, que pode acontecer, que existe uma hipótese que isso venha acontecer. Mas para isso acontecer tem que existir um planeta que não existe. Vocês estão entendendo? Eles estão dizendo que existe um planeta que até agora não existe. Eu não estou dizendo que não exista, mas afirmar que existe também algo que até hoje não existiu é complicado. Então nós temos que ter um pouco mais o pé no chão. Essa escritura, basicamente, na parte básica dessa passagem bíblica, ela mostra para nós a respeito da guerra que teve, espiritualmente falando, quando foi o nascimento do Senhor Jesus. E aqui ele mostra, inclusive, é nesse versículo bíblico, que muitas pessoas dizem que quando Satanás ele foi expulso do céu, ele levou consigo 1/3 dos anjos. É uma interpretação. Por quê? Porque a Bíblia também ela faz um paralelo entre anjos e estrelas. Jó ele fala sobre isso, né? Ele tem uma passagem que dá a entender que as estrelas do Senhor, elas jubilavam, elas se alegravam quando Deus estava fazendo todas as coisas. Essa alegria das estrelas, obviamente, não são estrelas, são os anjos. Então existe toda essa conotação nessa passagem bíblica, e você tem que entender o que eu posso afirmar com essa passagem. Que João viu um sinal no céu, e nesse sinal no céu ele viu o poder do reino do anticristo aqui no versículo 3, e ele vê no versículo 4, que com esse poder, ele levou atrás dele 1/3 das estrelas dos céus. E eu prefiro olhar para essa passagem e entender que está falando da queda de Satanás, que ele levou atrás de si, na sua rebelião, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos. 1/3 é bastante, é ou não é? Mas sobraram 2/3. Vamos supor que esse 1/3 que ele levou seja 1 bilhão de anjos. Então sobraram 2 bilhões do lado de Deus. Amém, querido? Então não tem problema não, ele levou uma galera grande. Mas é metade do que ficou com Deus. Com Deus ficou o dobro. E Deus também não precisa nem de anjo para vencer nada, né? Então, se for uma batalha só entre anjos, eles perdem. Se colocar Deus na história, não precisa de anjo nenhum, só Deus já resolve tudo, né? Então nós temos essa narrativa aqui. E lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Nós já vimos na semana passada que essa mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, as 12 estrelas sobre sua cabeça, ela representa a nação de Israel. Por quê? Porque José teve um sonho, e nesse sonho ele viu a lua, as estrelas, ele viu a lua, o sol, as estrelas, e ali Jacó entendeu claramente que aquilo se referia à descendência dele, e Jacó é Israel. Então a nação de Israel é representada pela mulher, estrela, sol e lua. 12 estrelas, que são as 12 tribos. Tem gente que fala, mas não é Maria? Não tem nada a ver com Maria. A mulher é a nação de Israel, vestida do sol, da lua, com 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ele fala, parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, quem interpretar essa passagem da maneira que, quando Jesus estava para nascer, houve uma perseguição, não houve? Não houve um sinal no céu? Não houve a estrela lá sobre a cidade de Belém, por onde os magos se guiaram e chegaram até o menino? E depois que Herodes ficou sabendo do nascimento do menino, ele não mandou que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo? Essa foi a perseguição, o dragão querendo tragar o filho. E ele fala, e deu à luz um filho homem, Jesus, que há de reger todas as nações com vara de ferro, Jesus. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus foi para o céu? Foi. Tem gente que vai falar, mas ele não foi arrebatado, ele subiu aos céus. Ele subiu pelo Espírito Santo, foi virtude do Espírito de Deus. Então ele foi arrebatado, ele subiu aos céus. Não importa se ele por vontade própria ou por Deus tê-lo levado,
Mas ele foi, então se cumpre. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Se eu olhar para a mulher como a nação de Israel, isso ainda não se cumpriu. Israel ficou lá, então isso é futuro. Isso nós voltamos ao período da tribulação. Eu sei que é complexo, bastante coisa, mas eu estou tentando trazer luz exata sobre o texto, para nós compreendermos, quando nós ouvirmos pessoas falando sobre isso. Não é qualquer coisa que nós vamos sair compartilhando. Olha o que falaram, planeta Nibiru está vindo aí, né? Então, isso não está na Bíblia, não está nem no telescópio. Eles dizem, mas pode ser? Pode. Pode acontecer? Pode. Eles têm argumentos fortíssimos para mostrar que existe um planeta que, enfim, né, que ainda não conseguiu ser catalogado, porque ele vem de fora do nosso sistema solar. De vez em quando ele passa por dentro, passa entre o Sol e a Terra. Inclusive, como eu falei para vocês, eles dizem que lá no dia da crucificação de Jesus, o que causou o dia virar noite por 3 horas, eles dizem que foi um eclipse causado por esse planeta que nunca foi visto, né? Então é no mínimo questionável. Nós temos que aprender a questionar as coisas. Questionar, mas também eu não vou ficar totalmente incrédulo. Pode ser, mas eu prefiro ir só no que está escrito hoje, tá bom, queridos? E que você conheça que eles estão dizendo essas coisas. Então aqui diz que num futuro, porque ainda não aconteceu, Israel ele vai ser protegido por 1260 dias no deserto. Isso se refere ao período da perseguição do anticristo contra a mulher. Ele não conseguiu pegar o filho naquela época. Agora, ele vai tentar pegar a mulher. A mulher é a nação de Israel. E Deus vai proteger por 1260 dias, que se você fizer pelo cálculo do ano judaico, dá 3 anos e meio. Metade da tribulação. E aí ele se refere a uma batalha no céu, que também ainda não aconteceu, versículo 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Então quer dizer, o dragão perdeu a batalha. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ele foi derrubado. Aqui não é a primeira queda, não é aquela queda que ele teve, que ele foi expulso, que ele deixou de ser do time de Deus. Ele saiu dos exércitos do Senhor. Ali ele foi expulso dos céus. Aqui agora ele vai ser expulso das regiões celestiais, que é diferente. É diferente. Nós vemos Paulo falando em uma de suas cartas que o nosso acusador, quer dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas são contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais, nos lugares espirituais, que não é só fixado à face da terra. E aqui nessa passagem especificamente, nós vemos dizendo que ele vai ficar preso à face da terra, e isso é durante a tribulação. Olha só, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então é pouco tempo. Não é mais uma condição antiga dele de perder os domínios pelo qual ele regia. Não, agora é uma questão de acesso espiritual. Ele não tem acesso. O acusador dos nossos irmãos, que o acusavam dia e noite diante do trono do Pai. Então a Bíblia nos apresenta isso, ele tendo acesso nas regiões celestiais. Agora ele não vai ter mais. É isso que a Bíblia está mostrando para nós. E aí versículo 13. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera. Ela já tinha dado à luz o filho homem. Então essa perseguição é futura. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Está voltando no sinal, que diz que a mulher foi levada para o deserto para ser sustentada. Por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio.
e essa água como rio, a simbologia da água na Bíblia, a simbologia profética de água, são povos e nações. Então esse reino do anticristo vai lançar atrás de Israel as nações, vai jogar toda a humanidade contra a nação de Israel. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Isso fala do final da batalha do Armagedon, onde todas as nações que se levantarem contra Israel serão destruídas. Queridos, eu não quero que vocês entendam numa primeira tacada tudo que eu falei aqui. Você não vai ser expert só por isso que eu comentei hoje, porque isso é profundo, tem que estudar caso a caso, pedaço por pedaço. Eu fiz um grande resumo de tudo o que ele está dizendo aqui. O ponto principal é o versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, Israel, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que sobraram dos judeus, e os que guardam os mandamentos de Deus também, os que estiverem na tribulação, se mantendo fiéis, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o período da tribulação, da qual os profetas falaram, da qual o Senhor Jesus falou, da qual a Bíblia fala em vários lugares, o dia da angústia de Jacó, o dia do tormento que virá sobre Israel, enfim, o dia do Senhor. É esse dia, é o dia que a terra vai passar por uma aflição. Jesus diz lá no capítulo 24, que nunca houve, nunca mais haverá aflição como naqueles dias. Ele fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Ele está falando, morreria todo mundo, ali não é salvação da pessoa ir para o céu, não, ele está falando de salvar, de terminar vivo aquele período. Ele fala que é tão terrível aquele período que não teria jeito de sobrar ninguém vivo. A Bíblia nos apresenta que no final da tribulação só 1/3 da humanidade sobrevive. E esses sinais que estão acontecendo são sinais só para nos lembrar que essas coisas vão acontecer, para nós não esquecermos. Aí se alguém falar para você, mas vai ser no dia tal, queridos, não tem como nós afirmarmos com sinais o dia exato. O problema é o seguinte, você está preparado se for hoje? O nosso coração está pronto para se for agora. Se Deus vier me buscar agora, eu estou pronto, nós estamos em condições. É isso que importa, porque nós não sabemos. Enquanto isso, nós temos que viver, nós temos que tocar a nossa vida da melhor forma possível. Nós temos que olhar para os céus, para os sinais, vendo que Deus é verdadeiro, que o que Ele disse se cumpre. É interessante, nós vemos lá, quando Jesus ele é levado ao templo, a Bíblia diz que tinham duas pessoas lá. Tinha um homem e uma mulher, e eles cheios do Espírito Santo. Para o homem, como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Quem lembra lá do... Eu esqueci do nome do irmão. Simeão? Não. É Simeão? Bem, alguém me ajuda aí. Lá em Lucas, no comecinho, quando José e Maria vão apresentar Jesus no templo. E aquele homem, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E Deus já tinha dito para ele que ele não morreria sem antes ter visto o Messias, o Cristo. E aí quando ele pega o menino Jesus na mão, ele ora, ele fala, Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz, porque aquilo que o Senhor disse se cumpriu. Se cumpriu, Deus prometeu para ele, você não vai morrer sem ver o Cristo. Ele pegou ele no colo. A Bíblia também diz que aquela mulher, Ana, ela ficava ali, ela já era viúva há muitos anos, e ela estava ali dentro do templo, e naquele dia o Espírito Santo fez com que ela fosse para o templo. E ali ela profetiza sobre a vida do menino, ela fala com José e Maria, eles ficam admirados com o que a mulher falou a respeito de Jesus. Nós vemos Deus, Ele tratando a humanidade com sinais, dando revelações para os seus santos. A Bíblia diz que Deus, Ele compartilha com seus filhos aquilo que Ele vai fazer. Ele fala, Ele compartilha com seus profetas. Nós temos só que tomar cuidado. Tem um monte de irmãos fazendo vídeo, não sei se você já viu, dizendo que Deus falou para ele, Jesus vai arrebatar a igreja no dia tal, no mês tal. Você vai ver de tudo, meu irmão. Você vai ver, eu sonhei te ver. E isso é temerário. É temerário, porque cada um fala uma coisa. Se você tivesse todo mundo unanimemente falando uma coisa só, calma aí, começa a ter um peso. Mas cada um fala um negócio, cada um fala uma coisa. E a Bíblia não nos ensina a marcarmos uma data exata e específica. Ela ensina nós olharmos para os sinais. A Bíblia fala que a igreja, a presença da igreja, que é cheia do Espírito Santo, ainda estando na terra, ela impede que se manifeste o espírito daquele que vai aterrorizar a humanidade durante a tribulação, que a Bíblia chama de anticristo.
Ainda há um no meio que resiste, até que do meio seja tirado. Então se revelará o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se assentando no lugar de Deus quererá ser como Deus. Jesus falou sobre isso, a abominação desoladora que vem. Lembrando que Jesus falou lá em Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Jesus falou, haverá sinais no sol, nas estrelas, na lua. Ele falou sobre essas coisas. Nós vemos na Bíblia homens e mulheres que sempre esperaram pela redenção. Enoque andou com Deus, foi arrebatado. Nós vemos isso, nós vemos a revelação do Senhor para essas coisas. Nós vemos sinais no céu, quais são? Eu falei para vocês, das luas de sangue, eclipses lunares, eclipses solares. Eles falam, os judeus, os rabinos judaicos, eles acreditam, não estou dizendo que a Bíblia diz isso, mas eles acreditam que quando existe um eclipse solar, o eclipse solar, eles dizem que é juízo sobre a terra, sobre as nações. E quando vem um eclipse lunar, é juízo sobre a nação de Israel. E é interessante, nós temos algumas datas, eles estão marcando algumas coisas para o que vai acontecer agora no ano de 2017. Tem a questão do ano judaico ser o 5.777, 5 é o número da graça, 7 3 vezes o completar da graça de Deus, né, por 3 vezes, 5, 7, 7, 7. Começa agora, dia 23 de setembro, o novo ano judaico, começa um ano novo. Após a festa das trombetas, se inicia um novo ano. Então, não é só isso que eles consideram. Eles consideram uma série de coisas. Por exemplo, eles pegam a data de 1917. O que aconteceu em 1917? Alguém sabe? Foi feita a declaração de Balfour. O que foi a declaração de Balfour? Até então, a região de Israel ela era dominada pelos turcos otomanos. Em 1917, nessa declaração, eles tiraram o domínio dos turcos otomanos sobre a nação de Israel. Agora, pega 1917 e joga para cá. Quantos anos que dá? Oi? 100? Oi? 1917, faz a conta. Se eu colocar 100 anos em cima, 2017, não é isso? Eles dizem que está a 100 anos desse cumprimento. E eles consideram algumas coisas. É isso mesmo? Estou fazendo conta certa ou errada? Certo, né? 1917. Eles falam, por exemplo, que quando Deus disse para Abraão que Sarai, ela teria um bebê, Abraão tinha 100 anos. Então eles pegam essa espera por um bebê como 100 anos. Eles pegam 1917, 100 anos depois, 2017. Mas não tem só isso. Eles jogam outras datas. Por exemplo, 1947 foi a independência do Estado de Israel, a recriação do Estado de Israel. E de 1947 para cá, são 70 anos, que se cumprem agora também. Eles consideram isso. O que mais? Em 1967... na Guerra dos 6 Dias, Israel, ele recuperou o direito sobre a capital, sobre Jerusalém, sobre aquela região. E se você pegar 1967 para cá, 50 anos. E eles falam que 50 anos é um jubileu. Então tem isso, de 1917 até 67 é um jubileu, de 67 até outro jubileu. Então eles fazem esses cálculos matemáticos e dizem, tem muitos números que apontam convergindo para o ano de 2017. Então eles acreditam que como agora, dia 23 de setembro de 2017, cumpre esse sinal no céu e tem todas essas coisas, que vai acontecer algo muito significativo. Muito significativo. Então eles apostam no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Eles apostam. Dia 23 agora acabou, a igreja vai embora. É o que eles dizem. Esses irmãos que estão divulgando essas coisas na internet. Esses sinais, esses números, são fortes? São. O alinhamento dos planetas com as estrelas são coisas muito fortes. Mas ainda continuo dizendo, são
Sinais. Sinais. O sinal aponta para algo. Jesus fala lá em Mateus 24 que quando começarem essas coisas, seriam o princípio das dores. Ainda não seria o fim. Que fim? O fim do mundo. Os discípulos perguntam para ele: Senhor, fala quando serão essas coisas. E o fim do mundo. Então, crente que conhece a Bíblia, sabe que o fim do mundo está muito longe. Amém, queridos? Esses sinais não são para o fim do mundo. Esses sinais são para a volta do Senhor. E o Senhor voltando, Ele vai reinar ainda por 1000 anos na terra. Então nós temos que entender. Por isso que Ele falou, são os princípios das dores, mas ainda não será o fim. O fim está longe. Você pode escrever e assinar embaixo, o fim ainda está longe. Que fim? O fim do mundo. E o fim do mundo é o começo de um novo céus e nova terra. É só o fim dessa realidade para uma nova. Mas até isso acontecer, ainda Jesus tem que voltar para reinar, meu querido. Então a volta dele para nós é bênção. Para o mundo é uma má notícia, porque o mundo vai ser julgado. O mundo vai cair tribulação sobre a humanidade. Mas para aqueles que esperam no Senhor, Ele fala: quando virdes acontecendo essas coisas, erguei as vossas cabeças, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. É isso que Jesus está dizendo. Olha para os sinais Ele vai trazer a nossa redenção. Amém? Vamos abrir, volta um pouquinho a sua Bíblia. Vamos ver o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, que é uma carta bem repleta de informações a respeito do arrebatamento e da tribulação, principalmente do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Só para nós nos situarmos, os homens que estudam a Bíblia, eles dizem para nós que o livro de Tessalonicenses, ele foi escrito dentro do seguinte contexto: algum irmão atrapalhado, perturbado, ele começou a espalhar para a igreja que o arrebatamento já tinha acontecido, e eles tinham ficado para trás, e os irmãos começaram a ficar desesperados. É mais ou menos esse o teor da carta que Paulo escreve para explicar para eles que não, que tem algumas coisas que vão deixar claro para nós que as coisas estão perto e quando vão acontecer. Alguém saiu falando: Jesus já veio e levou todo mundo, e nós ficamos. E as pessoas começaram a ficar. Se hoje, queridos, você der falta de alguns irmãos e alguém falar para você que você ficou, você vai achar que você ficou mesmo. Você vai, né? Ai, a gente acha. Ai, tá vendo? Eu devia ter arrumado aquilo lá. Ai, tá vendo? Eu sabia, né? Enfim. Mas não tinha acontecido nada, ninguém tinha sumido nem nada. Mas eles falaram: Jesus já arrebatou. E aí Paulo escreve essa carta. Ela é uma carta que primeiro ele reforça o compromisso espiritual com a igreja, ele mostra alguns princípios, e quando chega aqui no versículo 4, ele fala assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Paulo fala: o que vocês têm aprendido, coloque em prática, para você crescer, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ele fala isso, inclusive, num texto só focado nisso. Fornicação é a pessoa ter um relacionamento com qualquer pessoa que não seja o seu esposo ou esposa, né? Aquilo registrado em cartório, enfim. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não da paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. Ele está falando: olha, nós temos que esperar a vinda do Senhor andando dessa forma, andando de maneira correta, limpa, sem imundícia. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. E ele vai falando mais algumas coisas. E ele vem aqui no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, aqueles que já morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele está falando: eu não quero que vocês sejam ignorantes, no sentido de não entenderem o que aconteceu quando nós morremos em Cristo. O que acontece? Ele fala, versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele.
Eles estavam achando que aqueles que tinham morrido, perderam. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim, não verá a morte, ainda que esteja morto, viverá. E começou a correr dentro da igreja, está vendo? Ó? As pessoas estão morrendo, os irmãos estão morrendo. E eles estavam tristes. Ele falou, não, não é assim. Na vinda de Jesus, ó, versículo 14, aqueles que em Jesus dormem, ele tornará a trazer com ele, trazer a vida. Versículo 15, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está falando, aqueles que estiverem vivos na época que Jesus vier buscá-los, eles não vão na frente. Os que morreram têm preferência, eles vão na frente. Deus, ele deu uma ordem, então não fique triste pelos que morreram. Dizemos isso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Ele falou, olha, o dia que o Senhor vier para buscar a igreja, os que morreram, eles vão ressuscitar primeiro. E depois os que estiverem vivos, ele fala, nós que estivermos vivos, esse nós significa a igreja, os convertidos, ele não está falando dos seres humanos em geral. Nós, aqui é a igreja, os crentes. Nós que estivermos vivos, Paulo morreu? Morreu, está lá. Está lá esperando a redenção do corpo dele. Como é que as pessoas ficam quando elas morrem? Elas estão conscientes? Muita gente me pergunta isso, elas estão conscientes? Vai lá para Rico e Lázaro. O rico morreu, foi para o inferno. Lázaro morreu, estava no seio de Abraão. Os dois estavam lá. Um viu o outro, o rico falou, olha, deixa eu conversar, tal, fala, eu quero voltar lá na casa dos meus irmãos. Existe consciência. Dormir é o corpo fecha o olho. E um dia vai abrir de novo, na ressurreição. Mas as pessoas têm consciência. Jesus contou essa história, inclusive, para nós sabermos como que é depois da morte. Está todo mundo lá consciente, tanto quem foi condenado como quem está na glória de Deus. Eles estão lá. Jesus, não teria muito sentido Jesus falar para o ladrão na cruz, hoje você estará comigo no paraíso, se eu acredito que vai todo mundo dormir. Hoje, o que é hoje então, se eu vou dormir? Eu não vou ver nada. Vocês estão entendendo o sentido? Não, quando nós morremos em Cristo, nós estamos ainda conscientes, a nossa alma está consciente. O seu corpo, ele fecha os olhos. Um dia, a ressurreição é chamado de acordar. Acordar. Lembra que Jesus falou de Lázaro? Ele dorme. Aí os discípulos falam, se ele dorme, ele está salvo. Ele falou, não, ele estava se referindo ao seu corpo. Aí ele falou, não, Lázaro está morto. Morto, é uma situação de morte, de sono. 1 Tessalonicenses capítulo 5, continuando, que aí é o que pega para nós aqui, o que eu queria falar hoje. Versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Por quê? Porque Paulo já ensinava essas coisas. Ele falou, eu não preciso mais falar sobre isso. Tempo, estação, não precisa, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O dia do Senhor não é o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é a tribulação. É o dia do Senhor, da vingança do nosso Deus, que está lá em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, a libertar os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. É a tribulação, é o dia que Deus ele vai derramar a sua ira sobre a terra. E ele fala, quando disserem a paz e segurança, é aí que vai começar a tribulação. O dia que o mundo comemorar a paz e segurança. Esse provavelmente é o último sinal. Para mim é o último. Quando começa a tribulação? Quando o mundo começar a afirmar paz e segurança finalmente. Paz e segurança. E é coisa que a gente não tem hoje, né? Você tem paz, querido? Quando você vai entrar em casa, você deixa a casa toda aberta? Não, não tem paz. É cadeado, é código, é laser, né? É bomba, mina,
tudo, né? Ninguém tem paz. Segurança. Segurança. Você sente seguro andando na cidade de São Paulo, andando na rua? Você tem coragem de sair 2, 3 horas da manhã e ficar batendo papo na porta de casa? Qualquer hora, né? Não tem mais segurança. Não existe. Mas vai ter um momento que a Bíblia diz que o mundo vai dizer paz e segurança. E nessa hora virá repentina destruição. Aí sim, é o último sinal antes da tribulação. Como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, a igreja, já não estáis em trevas. Quer dizer, vocês não estão no escuro. Vocês já estão entendendo essas coisas. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então não durmamos, pois, como os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aí você fala, adianta eu vigiar e ser sóbrio? Se vai vir tudo isso sobre a terra, eu estou vigiando e vem sobre a minha vida. O que Deus fez com Noé quando ele ia destruir a terra? Ele providenciou um escape, não foi? A arca. O que Deus fez com Ló quando ele ia descer fogo sobre Sodoma e Gomorra? Ele enviou anjos e tirou ele de lá. E a Bíblia diz que enquanto ele não saiu, não caiu fogo do céu. Não é assim? O que você acha que Deus vai fazer com você? Vai tirar. Primeiro, ele escreveu aqui, para que quando você lesse, você se preparasse. Depois, ele usa irmãos para pregar a palavra para você, o que está acontecendo mais uma vez nessa manhã. Olha o sinal, olha Deus avisando. Lá em Sodoma ele mandou anjos, aqui nessa manhã ele está mandando um coitado aqui para pregar a palavra. É isso que ele faz, é assim. E aí ele põe sinal no céu, nas estrelas. E aí um dia, vai alguém falar, olha, paz e segurança. Você já sabe, começou. Está na hora, paz e segurança. Eu até comentei com os irmãos, né, a campanha da ONU, o Dia Internacional da Paz, que começa agora dia 21 de setembro. O nome dele, eu não consegui decorar os 4 nomes. Mas 2 palavras que estão no meio. É o Dia Internacional da Paz, cujo tema é paz, liberdade, se não me engano. Aí tem segurança, paz e segurança, né, no ano da ONU. E esse ano dura de 21 de setembro agora até o do ano que vem. Pode ser que no ano que vem alguém fala, decretado, paz e segurança no mundo. Israel não é mais inimigo dos árabes. Eles sentam, eles assinam um tratado de paz. E todo mundo vai começar a comemorar. Opa, esse é um sinalzão. É o maior de todos. Porque nesse daí, repentina destruição. Guerras, rumores de guerras. Jesus disse, e já tivemos um monte de guerra. Primeira, segunda, guerra do Golfo, guerra, enfim, do Yom Kippur, as guerras judaicas, dos 6 dias, um monte de guerras da antiguidade, tivemos um monte de guerra, muita guerra. Temos uma iminente agora, Coreia do Norte, Estados Unidos. Coreia do Norte está toda armada contra a Coreia do Sul, que eles são inimigos do Japão, eles são inimigos dos países da Europa, dos Estados Unidos, de Israel, e eles estão provocando. Por que os Estados Unidos não atacou ainda? Por quê? Porque a Coreia do Norte está ameaçando destruir Seul, coisa que eles conseguem fazer em menos de 3 horas. Seul é uma capital tão grande como São Paulo, queridos. Imagina você ter um monte de míssil apontado para cá e em menos de 3 horas morreu todo mundo. Não dá para fugir, não dá para correr, né? Então eles estão ameaçando. Os Estados Unidos não pode atacar de qualquer forma, por quê? Porque vai morrer muita gente. Mas não só isso, a China e a Rússia são aliados da Coreia do Norte. Queridos, o mundo está fervendo. Vocês não têm ideia, e parece que está todo mundo dormindo. A mídia não dá interesse a essas coisas. Por quê? Porque não interessa. O mundo está fervilhando, as coisas estão para acontecer, não quero causar alarme, eu só quero que vocês fiquem um pouco mais atentos. Aprende a assistir o noticiário. Aí quando aparece lá o Fábio Júnior vai casar de novo, todo mundo corre lá. Nossa, Fábio Júnior vai casar, eu quero ver. Aí começa a falar lá da Coreia do Norte, você muda de canal. Começa a falar do Irã, começa a falar de Israel, que são as coisas que realmente nos interessam. Ninguém quer ver, isso daí é chato demais. E muda de canal. O Ronivon era careca, todo mundo para lá para ver essas coisas, sabe? Coisa que não leva ninguém a lugar nenhum.
E quando é alguma coisa realmente importante que afeta a nossa vida, que tem a ver com as coisas de Deus, nós deixamos de lado. Por quê? Porque ninguém nos ensinou a fazer essas coisas. Ninguém ensinou, inclusive, muitos dizem que Israel é o relógio profético do Senhor. É através de Israel que Deus define uma série de coisas, as festas judaicas, as coisas que estão acontecendo. Esse ano novo judaico, segundo esses irmãos da Bíblia, eles acreditam que vai acontecer um monte de coisa. Mas e eu e você? Eu e você. O que nós precisamos saber? O que nós precisamos ter no nosso coração? Volta lá em Apocalipse, capítulo 3. Acharam? Apocalipse 3, 7. Eu quero ler com vocês uma carta que Jesus mandou para a igreja da Filadélfia, daquela época. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, essa não é a Filadélfia lá nos Estados Unidos não, viu? Estados Unidos tem uma Filadélfia. Lá naquela época, lá na Ásia, tinha uma cidade lá chamada de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. É interessante que no início depois dessas coisas, João ele vê uma porta aberta no céu, no próximo capítulo. Ele fala: eis uma porta aberta no céu. Significa, o que é uma porta aberta? Que dá para entrar ainda, é ou não é? E no céu, ele viu, e depois o anjo fala: sobe aqui, ele sobe para o céu. Alguns dizem até que seria talvez isso representando o arrebatamento da igreja, mas enfim, Deus ele está dizendo para nós agora: pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeira coisa, igreja, guarda a palavra do Senhor, guarda, né? Não é igual aquele irmão que trancou a Bíblia a 7 chaves, nunca mais leu. Aí ele falou: eu guardei a palavra do Senhor, né? Não, não é isso. Guardar é no coração. Como o salmista diz: a tua palavra eu guardei, escondi no profundo da minha alma e do meu coração, para não pecar contra ti. É isso que a Bíblia está dizendo. Guarda a palavra do Senhor, não peque, aí você vai estar pronto para qualquer coisa. E não negaste o meu nome, não negue o nome de Jesus. Eis que eu farei às sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. E aí vem o versículo 10, que é o que eu queria ler com vocês. Como guardaste a palavra, eu não falei para guardar a palavra? E se você guardar a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Se você guardar minha palavra, eu vou te guardar. Noé andava com Deus, Deus guardou ele na hora do dilúvio, não guardou? Ló, a Bíblia diz que ele afligiu seu coração todos os dias naquele lugar. Deus livrou Ló, ele guardou Ló do fogo que desceu de Sodoma. Ele está falando para nós: como você guardou a palavra da minha paciência, a minha palavra também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Não é para tentar a igreja, é os que habitam na terra. Nós já não somos mais desse mundo. É o que Jesus falou: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você voltar um pouquinho para nós terminarmos, segunda epístola de Pedro. 2 Pedro capítulo 2, volta só um pouquinho aí, um pouco antes de Apocalipse. 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então ele está dizendo que nas igrejas, no futuro, haveriam homens que enganariam o povo, negariam ao Senhor Jesus, diriam que ele não é Deus, enfim. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, o que é avareza? Por causa do dinheiro. Para ganhar dinheiro farão de vós negócio, com palavras fingidas. Ainda bem que isso aqui não é uma realidade nos dias de hoje, né? Isso aqui não acontece em lugar nenhum, né? Por avareza, por causa do dinheiro farão negócio de vós,
com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, olha aí, guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele está falando da mesma forma, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo para exemplo aos que vivem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então ele está falando, assim como ele viu tudo isso, assim como Deus não perdoou os anjos, não perdoou o mundo antigo através do dilúvio, não perdoou Sodoma e Gomorra, assim sabe o Senhor livrar da tentação, que é a tribulação, os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. E ele vai falando uma série de coisas. Ele termina dizendo para nós, se Deus, na antiguidade, ele não poupou anjos que pecaram, ele não poupou a humanidade que pecou, ele não poupou Sodoma e Gomorra, dessa mesma forma, Deus ele não vai poupar também as coisas a partir dessa tribulação. Eu e você, como igreja, nós temos que crer que se nós guardarmos a palavra que Deus nos deu, guardarmos o nosso coração de não pecar contra o Senhor, andarmos com Jesus dia e noite, essas coisas não nos farão efeito. Tem gente que vai dizer, o arrebatamento nós vamos passar por essas coisas todas, é só depois. Se for só depois, meu irmão, não importa. Se nós tivermos que passar por tudo isso, nós vamos erguer nossas cabeças, vamos ser fiéis a Deus e vamos passar por tudo isso. Se nós não tivermos que passar e Deus vai nos poupar do início da tribulação, melhor ainda. Para eu ter direito nisso, eu tenho que guardar a palavra dele no meu coração e ser fiel até o fim. Essa é uma palavra que nos chama ao arrependimento das obras mortas, a mudarmos a nossa forma de sermos, entender que os sinais estão aí, tem um monte de sinais acontecendo e vão vir mais, virão mais sinais. O ano que vem, dia 14 de maio do ano que vem, Israel faz 70 anos que foi decretado como nação novamente, que a figueira voltou a florescer, 70 anos. O pessoal acredita que também seja um número significativo, afinal de contas 70 é um número bíblico. Israel ficou na Babilônia 70 anos no cativeiro, enfim, nós não sabemos, não vamos marcar datas. É como eu falei na semana passada, eu vou terminar a mensagem falando a mesma coisa. Nós temos que ter o nosso pé no chão. Amanhã é dia de trabalhar, só quem está de férias que não vai, né? Mas amanhã é dia de trabalho, e você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Nós temos que ir lá e trabalhar bem, darmos um bom testemunho no nosso ambiente de trabalho e fazer o nosso melhor. E se eu estou estudando para alguma coisa, eu vou continuar estudando, porque pode ser que demore e vai chegar o dia da prova. Do mesmo jeito que você estuda para uma prova, para estar preparado nessa, você vai continuar estudando, vai continuar trabalhando, fazendo as suas coisas do jeito que precisam ser feitas. Não deixa que essas coisas te atemorizem. Jesus falou, não tenham medo. Essas coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim. Se você tem Jesus na sua vida, se você anda com Ele, você não tem o que temer, meu irmão. Não tem o que temer. Não tem o que temer. Eu vou repetir mais uma vez. Você não tem o que temer. Deus é contigo, Ele está na tua vida. Ele cuida de você. E pode ter certeza, o mal não nos atinge, é o que a Bíblia diz. Eu creio que a proteção do Senhor para a igreja é sim o arrebatamento. Antes que a coisa fique feia. Talvez um pouquinho nós vamos ver. Mas a hora que o negócio for vir para cima da igreja, Deus leva. É o que eu creio vendo as escrituras. Não tem problema, os irmãos vão dizer que não, que existe o pós-tribulacionismo, o mid, enfim, não tem problema, não vamos discutir essas coisas. Isso aí não vai influenciar. Se você ama a Deus, isso não muda em nada. Amém, queridos? Você tem que estar preparado, eu tenho que estar preparado. Se Jesus vier agora, eu estou preparado. Se Ele vier daqui a um ano, eu estou preparado. Se Ele não vier e eu morrer, eu morri preparado. É assim. Essa é a nossa fé. E se Ele vier ótimo, eu estou preparado e nós vamos. Sem problema nenhum, não tem problema nenhum.
mas a igreja de Cristo ela tem que acordar. Essa é uma mensagem que não tem sido muito pregada nos púlpitos, e talvez você não vai ver em muitos lugares. E talvez nós não vamos pregar sobre isso assim, dessa maneira tão direta, de novo, assim, tão rápido. De vez em quando eu dou uma pincelada ou outra, mas falar assim dessa maneira não. Guarde o seu coração, guarde a sua vida, peça para Deus fazer morada em você, peça para o Espírito Santo te orientar, te dirigir, por onde você for. Seja fiel às Escrituras, guarde a palavra de Deus no seu coração, e aí o que acontecer você está pronto. Os sinais são sinais, o sinal está aparecendo aí, dizendo, olha, o que Deus falou está se cumprindo, amém?